Olá, meu nome é Oriana e eu estou aqui para apresentar para vocês mais uma entrevista feita da série Thinkers em Ação. São entrevistas que são realizadas com grandes dirigentes de think tanks e eles nos dão a visão deles com relação a expectativas, com relação a problemas que tiveram, grandes desafios e como eles conseguiram ultrapassar esses desafios. Espero que vocês gostem, essa entrevista é muito importante, absorvam o máximo dos insights que eles dão para a gente, porque assim a vossa organização ela fica cada vez mais forte e cada vez mais transformadora. A ideia do centro antecedeu ele ser dentro da GV. A gente, quando eu estava a vida inteira trabalhei com políticas públicas, né? E desde 2005, mais ou menos, eu resolvi focar em educação e olhar para a política educacional e não para as outras políticas públicas, né? Ter um olhar mais centrado no que eu considero a política pública mais importante, basilar, sobre a qual se pode construir desenvolvimento, ou pelo menos um desenvolvimento que, de fato, inclua a todos. Então, ou que gere oportunidades para que todos possam, eventualmente, se incluir. Então, quando eu estava saindo, eu estava em 2013, mais ou menos, na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, como secretária, surgiu essa ideia, vamos tentar criar um centro de reflexão sobre política educacional que ajude os gestores educacionais, porque a minha percepção, naquela época e hoje continua a mesma, é que existe pesquisa acadêmica, mas o secretário de educação ou o ministro de educação não é um consumidor de pesquisa acadêmica. Pois é. Nossa. A gente precisaria ter um certo tipo de think and do tank. Think and do tank. Você se qualifica assim, né? Exatamente. Então, essa foi a ideia. Que tal ter alguma coisa que traduza a pesquisa acadêmica para o gestor da política educacional, para o formulador da política educacional? Claro. E a ideia foi simples assim. Aí eu discuti essa ideia com a Barbara Bruns, que é uma pesquisadora de educação que trabalhava no Banco Mundial à época. Agora ela já é aposentada, mas ela à época trabalhava no Banco Mundial. E ela trouxe uma outra pesquisadora para conversar comigo, eu ainda como secretária. E as duas vieram me contar o que elas discutiram sobre isso, que a minha visão sobre política educacional ainda era muito brasileira, que eu deveria primeiro olhar para o que o mundo vem fazendo em educação, para além de ler as pesquisas, já que eu queria fazer um think and do tank. Ai, que legal, que boa dica que elas te deram, né? Boas práticas que vêm sendo implementadas no mundo. E aí veio a sugestão delas, que o Banco Mundial criou um cargo de diretor global de política educacional, ou chamado diretor global de educação. Senior Director of Global Education. E que isso ia me expor, se eu competisse e obtivesse o cargo, ao que o mundo faz, seja países que têm uma educação inferior à nossa, ou tem um estágio de desenvolvimento diferente do nosso, seja países que já resolveram seus problemas educacionais, ou pelo menos que estão muito mais avançados. E eu achei que faz sentido, eu apliquei, fiquei muito feliz, entre 700 pessoas que se inscreveram, eu peguei
mas eu sabia que era para ficar pouco tempo. Então, eu propus a mim mesmo ficar 3 anos ou 2 anos e pouco, e, de fato, fiquei 2 anos lá e decidi voltar para criar meu centro. Mas, ao eu decidir voltar para criar meu centro, eu Nossa, conversei... 2 anos, né, Cláudia? Mais de uma... Deve ter sido uma experiência incrível, Foi, né? foi Nossa, riquíssima. excelente. Depois eu conto um pouquinho. Tá. Mas é que nessa criação do centro surgiu um outro elemento interessante, que a Fundação Getúlio Vargas, o diretor da EBAP, esteve lá nos Estados Unidos, conversou comigo e falou assim, mas por que você não faz isso dentro da Aqui. Fundação Getúlio Vargas? Eu achei uma ideia interessante, porque aí você tem alunos vindo atuar lá no centro, alunos de administração pública, né? Então, que vão ter um olhar para a administração pública, porque eu estava convencida que, tudo bem, você pode ter alguém que se formou em educação, mas tem que ser, de preferência, gente que olhe para a política pública. Para a política pública, exatamente. Então, ele me propôs isso. E, pouco tempo depois, eu contei disso lá para o diretor do centro, que é um think tank, um centro de educação internacional da Universidade de Harvard. Ai, que lindo! E aí ele me falou, vem ficar 1 ano com a gente, Olha você vai só. conhecer o nosso think tank, dar aulas em Harvard, e, a partir disso, você modela o teu centro. Claro. Eu falei, 1 ano acho que é muito, eu já estou há 2 anos 2 fora, anos, né? mas 6 meses eu topo. Então, eu fiquei 6 meses lá em Harvard, atuando no centro deles e assumindo 2 disciplinas no mestrado em educação. Educação, lá com eles. Lá com eles. Foi muito bom. E desde então, a cada ano eu fico lá um período, agora menos do que 6 meses, agora eu pego sempre um curso curto de inverno, que são 3 semanas, e dou aulas para eles. Então, com base nisso, eu voltei para o Brasil, criei o centro. Ele é um centro pequeno, ele não é um grande centro, ele nem tem ambição de ser grande, porque a gente acabou se criando um pouco com base nas ideias do Jorge Paulo Lemann, mas acabou se criando um ecossistema de apoio à política educacional em que nós temos uma divisão de tarefas, uma série de organizações. Ai, que Então, interessante no isso. centro, basicamente, o que a gente faz? A gente faz muita formação de líderes educacionais, secretários e futuros secretários, em que a gente, ao mesmo tempo, dá mentoria para eles, passa pesquisas para eles desenvolverem, né? Ensina a fazer gestão de projetos para transformar a educação nos seus municípios. Quer dizer, se a gente pensar na linguagem mais empresarial, seria um curso de gestão de projetos, mas voltado a projetos educacionais. Educacionais, perfeito. E a gente a gente trabalha muito com mentoria, muito. Inclusive, eu sou mentora de 50 secretários municipais e 3 estaduais de educação. Assim, com sessões a cada 3 semanas, discutindo de uma forma estruturada como melhorar a educação no seu município, como lidar com o sindicato, como conseguir fazer com que os professores, como selecionar melhor professores, como formar melhor professores. Então, é todo um trabalho voltado nessa direção. E tem uma área que nós chamamos de produção de conhecimentos, em que a gente pega pesquisas existentes, feitas pela universidade, no Brasil e no mundo. A gente não só traduz para o português, mas a gente simplifica para virar o que a gente chama de policy briefs, ou seja, documentos
curtos que um secretário tenha tempo Possa de ler, com ler, exato. recomendações práticas de como Perfeito, transformar a educação no seu município, perfeito. guias, como melhorar o índice de desenvolvimento educacional, que é o IDEB, E deve. que é um índice feito aqui no Brasil para medir a qualidade da educação, então, Uhum. como melhorar o teu IDEB, coisas muito práticas. Práticas. Então, Uhum. é isso que meu centro faz hoje. Eu, antes de falar com você, a gente também organiza seminários, geralmente webinários, que a gente mantém o formato à distância para pegar mais gente, em que a gente discute questões importantes para as redes de ensino. E a gente criou redes de líderes educacionais. Ah, Eu acho que existiam algumas concepções, existem ainda, né? Algumas concepções sobre educação que precisam ser resolvidas. E já dou um spoiler: o problema não é o Paulo Freire, apesar de gostarem de dizer que o problema é ele, não é ele. Se você lê direito o Paulo Freire, e não como as pessoas resolveram traduzir o Paulo Freire, ele não chama de pensamento crítico ser, entre aspas, marxista. exato. Nem ele preconiza que... Ele tinha uma visão, até para a época dele, bastante moderna, no sentido de que ele foi um dos primeiros a defender que se usasse computador, ele nunca defendeu o construtivismo em alfabetização e outras coisas. Mas vamos focar no que... É uma concepção de que, primeiro, que tem tantos erros uma delas é de que a educação brasileira era uma maravilha e agora é uma tragédia. Nenhuma coisa. Isso é um mito, né? No final dos anos 60, nós tínhamos só 40% das crianças no ensino primário, quando todo mundo já tinha universalizado. Todo mundo é modo de dizer, eu estou falando no mundo semi-desenvolvido e desenvolvido. Então, não é esse o problema. Porque uma coisa é educar só os filhos dos letrados ou das famílias que são muito focadas em educação. Outra coisa é colocar todo mundo na escola e ter uma educação em que não é assim, eu ensinei, não ensinei, eu reprovo ou você contrata um professor particular. É ensinar de forma que aprendam, que é bem mais desafiador. Um outro problema que nós temos é que a formação que o professor recebe na universidade não é profissionalizante, como é a medicina ou a engenharia. Quer dizer, hoje, se você olhar para a medicina, desde o primeiro ano de faculdade, o futuro médico tem uma carga horária de atividades práticas. No hospital universitário. Isso... No passado, até ser criado a Johns Hopkins, até nos Estados Unidos era só teórico em medicina. Mas na Finlândia, que tanto falam da autonomia do professor, há cerca de 40 anos, eles fizeram uma transformação da educação em guerra com a universidade para tornar o curso de formação de professores profissionalizante, preparatório para a profissão. O Brasil decidiu que, não quero exagerar, mas assim, que o essencial é ensinar teoria, filosofia da educação, sociologia da educação, psicologia da educação, e joga o futuro professor, depois de um estágio de 4 meses, numa sala de aula e fala da aula. Agora da aula, né? Professor é uma profissão complexa. É uma loucura. Não é simplesmente entendendo filosofia de educação que a gente dá aula. E dentro das licenciaturas, por exemplo, os futuros professores de física, ou de matemática, ou de artes, eles têm 3 anos e meio de física e depois 6 meses dessas filosofia, sociologia, etc., e estágio de 4 meses. Não funciona. Então, uma
problemas é essa concepção Essa questão. vasta teoria. Cláudia, no teu think tank, você acha que você conseguiu resgatar um pouco disso? Estamos discutindo basicamente isso. Basicamente isso. A outra coisa que a gente vem discutindo é a questão de que, no Brasil, se eu pego o ranking do PISA, muita gente critica rankings, mas eu gosto de rankings porque você tem que buscar boas práticas. Claro. Então, se eu olho os 40 primeiros países no PISA, que é aquela prova internacional organizada pela OCDE, nenhum deles tem só 4 horas de aula, com um recreio no meio das 4 horas. Eles têm entre 7 e 9 horas de aula. Não é só aula, tem outras coisas, tem clube de ciências, clube de matemática, clube de dança, outras atividades. Mas se você olha para o percurso que Pernambuco seguiu, naquele de 2007 até 2017, agora já faz mais tempo que isso, são 16 anos já. Tiveram governos de orientações as mais diferentes, mas a partir de uma iniciativa que começou com o Marcos Magalhães, com o Antônio Carlos Gomes da Costa e outros, que resolveram mostrar que dá para ter um ensino médio diferente, e eles transformaram uma escola lá, que é o ginásio pernambucano, eles criaram uma política de colocar todas as escolas de ensino médio, depois as de ensino fundamental 2, aos poucos, na medida da folga fiscal, em tempo integral, com professores alocados a uma única escola, com dedicação exclusiva. Com isso, você melhorou tanto as condições de trabalho dos professores, o salário ficou mais atrativo, portanto, concurso público mais seletivo, e melhorou a vida desses professores e a possibilidade de trabalho colaborativo entre eles, quanto as condições de aprender dos alunos. E um dos elementos que eles colocaram nessa escola, Oriana, foi que o aluno aprende que ele é empreendedor da sua própria vida futura. Ele é formado para a autonomia, ele aprende que ele traduz os seus sonhos em projeto de vida, ele aprende que aquilo que ele está vendo na escola vai ser parte da vida dele, para ele construir sua vida futura. Olha, Tanitz, eu visitei uma escola que eu nunca mais vou me esquecer na vida, no agreste pernambucano, no meio de uma favela. Nossa. Essa escola tinha nenhum pai de classe média a pôr seus filhos lá, porque uma coisa centros de excelência, onde em bairro de classe média, que logo a classe média descobre e tira os pobres não de propósito, mas porque enxerga por não, lá era no meio de uma favela brava. E essa escola tinha um índice de qualidade na educação muito superior à média nacional. Olha, que incrível. 8 horas de aula, um ensino demandador, mas também muita educação mão na massa, o aluno ia aprendendo, e tempo para discutir. Para discutir o seu projeto de vida futuro. Que lindo, que lindo. Bom, então, em 10 anos, Pernambuco, que era o penúltimo colocado no ranking do IDEB, entre os estados brasileiros, no ensino médio, virou 3º lugar, com um nível socioeconômico muito mais baixo que São Paulo, Rio de Janeiro e assim por tudo, né? Cláudia, vocês têm, inclusive, né, índices, vocês trabalham com isso? A gente trabalha muito com medição. A gente precisa trabalhar com base em evidências científicas. As pessoas criticam o negacionismo científico em saúde, mas esquecem, as mesmas pessoas que criticam em saúde, às vezes praticam negacionismo científico em educação. A educação tem que ser medido, tem que saber se as crianças estão aprendendo mais. Chega de poesia com a educação. Exato. Não tem nada contra ensinar poesia, estou contra. Em vez de analisar, falar um discurso poético,
Vem com dados, né? Aí não tem como, né? O que exatamente as crianças estão aprendendo, o que não estão aprendendo, o que falta fazer. Isso muda bastante as coisas. Tem uma outra boa prática brasileira, desculpe já entrar no, que é Teresina. Para mim, Teresina e Sobral, para mim, foram durante um tempo um mistério até eu ir em cada um dos dois lugares. Que são duas cidades pobres. A melhor capital brasileira em IDEB, por isso que eu vou dizer, é Teresina. Tanto no Fundamental 1 quanto no Fundamental 2. O que eles fizeram? Passaram a alfabetizar de uma forma diferente, muito melhor, abandonaram as fantasias em relação ao construtivismo, que estão muito fortes no Brasil. Passaram a alfabetizar de verdade, ensinando a letra, o som da letra, fazer o que precisava ser feito em alfabetização, e as pesquisas mostram que funciona melhor. Que funcionou bem. Passaram a gerenciar a aprendizagem. Então, tendo dados, avaliações a cada 2 meses. Sobral faz a mesma coisa. Sobral e Teresina são muito parecidos, muito parecidos. E você dá insumos, né, para que escolas tenham essa nova postura, né? A gente dá. O que a gente faz não somos nós que construímos as boas práticas. A gente faz um trabalho de gravação, descobre as melhores práticas, dissemina nas mentorias, na formação de rede de líderes educacionais. Eu estava contando, Canis, para a Oriana, que eu mentoro, pessoalmente, 50 secretários municipais de educação e 3 estaduais. Então, o meu papel neles você já foi ver o que Pernambuco fez? Por que você não replica? Não tem escola que está se esvaziando, porque tem uma oportunidade que está surgindo no Brasil com o fato de que nós estamos em transição demográfica, nascem menos crianças. Então, as escolas se esvaziam. Se as escolas se esvaziam, em vez de ter turmas de 10 alunos, a melhor coisa que a gente pode fazer é colocar essas escolas em tempo integral. Essa ideia da mentoria foi uma coisa importante. Sacada, né? Importante. E foi arriscado, porque as pessoas estavam acostumadas com uma visão de coaching ou mentor que é meio psicológico, espiritualizado, e não é nada disso. Tem as regrinhas, né? Tem todas as regras. Tem nada de psicológico. Não vou discutir como é que a mãe do secretário brigava com ele, ou qualquer coisa assim. Mas isso acho que foi um ponto de virada. E a ideia de criar redes entre esses secretários também foi. Quando a gente criou a rede de líderes fluminenses. Porque o Instituto República, lá do Rio de Janeiro, nos procurou, porque a educação do estado do Rio de Janeiro, como um todo, pegando os vários municípios, é muito ruim. Mas é muito ruim. É o segundo PIB do país, se você... Olha só. Então, eles nos perguntaram o que podia fazer. E aí, a gente fez um brainstorming, a equipe, a gente é uma equipe pequena, são umas 20 pessoas. E falou, vamos fazer, a partir dessa experiência de mentoria, uma rede de líderes educacionais. Isso mudou muito. Ensiná-los a fazer projetos de transformação, mas um escutar o projeto do outro. Hoje, o maior município do estado do Rio em IDEB é Miracema, que é um município que não é grande, mas é um município que participou ativamente da nossa rede, aí todo mundo foi visitar Miracema para ver o que eles estão fazendo. Olha, que interessante. E o primeiro movimento ao melhorar, para criar a rede, é levá-los até Sobral para ver o que Sobral fez. Você levou em loco para eles ouvirem? Visitar escolas, conhecer, ver como eles fazem prova a cada 2 meses, como é que eles formam professores. Porque se um município tão pobre como Sobral consegue, né? O melhor IDEB do país, não entre capitais, mas por que não se inspirar e escalar boas práticas? Né? Perfeito.
E aí, nesse teu percurso, vamos dizer, isso foi um momento. E em algum momento você sentiu, puxa, eu fiz uma coisa que não dei fomento pro meu centro, sabe? Em algum momento você falou, puxa Eu, vida. sim, eu tive um momento de eu perceber em que momento de vida eu me encontro. Ah, Porque hoje eu sou um recurso para a educação que transcende o meu centro. E eu não tenho mais vontade de gerenciar nada. Então, eu cheguei a. Foi uma decisão difícil. Eu cheguei à conclusão que a melhor coisa que eu podia fazer para mim mesma é colocar uma gerente executiva, colocar uma pessoa que apoiasse essa gerente executiva, alguém com mais perfil para a gestão do centro e alguém que fosse especialista em gestão gestão. gestão mesmo de centro, e eu me liberar mais para atuar, porque hoje eu estou com a CNN como especialista contratada, tenho a coluna semanal da Folha, É dou muita aula coisa. em Harvard 3 semanas por ano, dou aula Está na. no conselho também do Itaú, não está? No Quê? conselho. Você Eu não está tô, no não conselho. é no conselho do Itaú, eu estou no conselho da empresa telefônica e da Fundação Telefônica, que é uma fundação. Então, várias organizações, o da empresa telefônica é o que dá o meu sustento. O dos outros é pro bono. Eu sou do conselho do conselho do Instituto Unibanco, eu sou do conselho. Aí eu falei, não, eu acho que eu sou mais importante para a educação atuando assim. Então, eu sou presidente do meu conselho, Tá? eu sou hoje cada vez mais um recurso que meu centro usa, participo do planejamento estratégico, sou diretora do centro, Aham. mas quem administra não sou mais eu, e foi muito bom ter feito E isso. muito, A gente quer dar uma ideia clara de que nós não somos um centro de pesquisa. Deixa eu dar um exemplo de um centro muito bom que a GV tem, que é um centro de políticas sociais que o Neri, o Marcelo Neri o dirige. Nery, Marcelo. É. Eles têm só pesquisas. O nosso não, o nosso é compromisso com a implementação. Ai, que bárbaro. Então, nada contra o dele, mas Sim. a nossa vocação é outra. E tem uma questão que a gente se faz de tempos em tempos, dado o fato de que a GV é muito burocrática, muito lenta, nós somos um bicho um pouco diferente, que é de pensar se nós não deveríamos, uma hora, nos emancipar da GV. Isso está cada vez mais claro. Nós não somos um centro muito caro, nós temos sponsors. Hoje, quem nos financia é a Fundação Lehman, o próprio Instituto Unibanco também nos financia. Durante um tempo, o Armínio Fraga também nos financiava. Também a gente tem um conjunto, o Itaú Social também nos financia. Como a gente integra, como eu disse no começo, um ecossistema de apoio à política educacional importante, né? Instituições como essas, que atuam no campo da educação, são relevantes. Eu queria explorar um pouquinho mais o Armínio Fraga, que você está falando. Ele fez na física, né? Ele doou na física. Na física. E a minha impressão é que é melhor conversar com alguém na física do que numa instituição. Ele é mais exigente, sei lá. Como é que foi essa experiência? Por que ele não continuou, então, por exemplo? Não, a gente, desde o começo, combinou que seria só por 3 anos, e eu vou te contar por quê. Porque ele queria criar um centro voltado à saúde. Que ele e ele criou. me disse isso desde o começo. Então, ele falou, ele mesmo propôs essa solução. Eu vou ajudar durante 3 anos para você surgir como centro. Certo. E depois eu vou focar na criação desse centro de saúde, que era um sonho antigo dele, ele criou de fato e está funcionando bem. A gente conversa bastante, mas ele
criou isso assim. E nós criamos um sistema Eu de estou governo. dizendo isso porque, com esse projeto nosso, eu conheço um monte de empresários, por causa do Melhores e Maiores, eu estou impressionado o número de... nem são empresários, né, pessoal de bancos, etc., na física, a gente tem 8 milhões, assim, não, cara, se você achar uma boa fintech. Uhum. Então, isso ajudaria bastante a gente criar um processo de emancipação da GV, porque, por outro lado, o fato da gente estar dentro da GV nos ajuda. Nós temos hoje nós temos um grande projeto com a Petrobras, por exemplo. Eles não nos financiam, eles criaram um projeto voltado à educação infantil, apoio às cidades em que eles têm planta, algumas cidades em que eles têm planta, que também é muito bom. Outro projeto que nós temos é com o Instituto Votorantim, que também é essa lógica de onde eles têm plantas, e o BNDES, em relação à informatização da educação, e a gente entra como um observatório do que está acontecendo. E esses dois no governo, a gente não teria se não fosse, se a gente não tivesse dentro da GV. Dentro da GV, claro, tem um nome, né? Ela tem uma imagem importante, né? Não é só o nome, é inexigibilidade. Sim. Porque nós não somos contratados, nos outros não tem problema, inclusive na Votorantim não tem problema. Muitas das mentorias que a gente faz, eles contratam, não são os municípios, é algum doador que contrata para fazer esse trabalho com municípios que interessam a eles. Isso pode ser feito com doadores individuais, do tipo, eu tenho uma cidade onde eu tenho uma fazenda, onde eu tenho uma relação de afeto com a cidade, quero ajudar a educação nessa cidade. Porque o impacto de uma mentoria, e a gente dá uma carga de leitura desses policy briefs para eles, que a gente dá para o secretário, muda, dá um impacto no município impressionante. Eu acho que tem uma coisa a mais, Canet, sabe o que é? É que governar é implementar boas políticas públicas. Não é brigar, não é gritar palavras de ordem ou fazer, para pegar o outro lado, as motociatas. Governar tem que olhar para a política de saúde, a política de educação, a infraestrutura, o agronegócio, olhar para cada tema e fazer uma coisa que leve o Brasil a se desenvolver. Eu sou apaixonada por políticas públicas de qualidade. Então, o que mais me deprime é essa falta de apetite de olhar para a política pública. No caso de educação, é uma questão técnica. Nossa. Se eu fosse uma pessoa que sabe falar palavrões, eu diria, é política pública. E poria alguns qualificativos. É isso que interessa. E uma parte disso é técnico. Eu sei que tem gente que vê política em tudo, política partidária em tudo, eu não vejo. Eu vejo que tem uma política educacional que funciona para gerar mais oportunidades para todos e outra que não funciona. Não funciona. Saúde. Agora, uma coisa importante, que o think tank ele vai até a política pública, né? As outras organizações não vão. Então, são centros de estudo e fica naquilo do estudo, né? E essa nova organização, vamos dizer, ela não chega até lá. Né? No meu caso, por isso que o DU é tão importante. Isso tudo é importante. É juntar a pesquisa com a implementação.